Bom, o tema de hoje é anjos. Existe uma mitologia, né, um imaginário geral das pessoas hoje em dia, derivado daquelas figuras dos anjos da Renascença, né, que são baseados em figuras mitológicas da mitologia grega. E que não tem nada de errado em si, né, em você fazer uma obra de arte utilizando recursos da, da civilização helênica, mas que acaba gerando uma confusão sobre a natureza dos anjos. Então as pessoas pensam que os anjos são criancinhas aladas, né? Criancinhas delicadinhas, ou seres muito delicadinhos. Na verdade, não. Os anjos, eles são criaturas muito superiores a nós. Portanto, eles possuem o que a gente chama de um ato de ser muito mais forte, muito mais potente. Bom, qual é a relevância, né, de estudarmos a angelologia, né, estudarmos esse assunto? Bom, a relevância ela é tanto filosófica quanto teológica. Para o católico, eu acho que não preciso perder muito tempo aqui falando. Faz parte da nossa fé. Então é fundamental o católico ter um discernimento, uma noção clara do que é anjo, né? Que não é seres humanos que morreram, não são criancinhas aladas, não é um bichinho, nada disso. Né? Então ter a noção clara do que é o anjo. Agora, filosoficamente falando, é extremamente interessante e importante também. Por quê? Primeiro porque faz parte da realidade. Tudo que faz parte da realidade deve ser estudado e levado em conta. Senão, né, você tem uma visão sectária da realidade, como é a visão moderna, né, a visão da ciência moderna, etc. Só vê um pedaço. Aristóteles, ele intuiu, entre aspas, a existência dos anjos. Ao criticar Platão, ele diz o seguinte: o mundo imaterial ele existe, só que ele não é composto por inteligíveis, mas por inteligências. Olha que interessante. Por quê? Se nós analisarmos a hierarquia dos seres, nós chegamos que o ser mais perfeito que existe nesse mundo é o homem. Certo? Por quê? Porque ele tem a inteligência, a razão, que é o que o distingue, né, que é o que o identifica essencialmente enquanto ser humano, e o que o torna superior aos outros. Por quê? Porque com a razão nós conhecemos a realidade ao nosso entorno. Os animais, as plantas não conhecem a realidade, não conhecem nem a si mesmos. O ser humano compreende a si mesmo e compreende a realidade ao entorno. Portanto, ele é o ser mais perfeito que existe. Só que o ser em si, né, o primeiro motor, a causa primeira, ele é a perfeição em si. E entre o ser humano e o ser em si, existe um abismo muito grande. Então Aristóteles pensa o seguinte: entre o homem e o ser em si, devem haver seres intermediários que são inteligentes, por quê? Porque se a inteligência é aquilo que é de mais perfeito nesse mundo, então um ser superior ao homem deve ser um ser inteligente. Só que, sendo a inteligência imaterial, esses seres devem ser imateriais. Então ele diz o seguinte: existe um mundo imaterial, mas ele não é composto por inteligíveis, ou seja, por essências, por formas, mas por inteligências. Isso é genial. Né? Ele não chega à conclusão, lógico, que existe anjo, mas que esses anjos são pessoas, né? Esse é Santo Agostinho que vai conhecer esse termo, é mais aperfeiçoado. Mas é genial a sacada dele. Por quê? Porque é próprio da estrutura da realidade que existam as criaturas angélicas. E é aí que nós entendemos melhor também a natureza humana. Porque o ser humano ele tem o intelecto semelhante aos anjos e a materialidade, a animalidade semelhante aos animais. Então o homem é, entre aspas, uma mistura de anjo com macaco, né? Chimpanzé, uma síntese entre chimpanzé com anjo. Não é isso, tá? É só um modo de dizer. Mas por quê? O homem ele tem a materialidade, a animalidade, né, do chimpanzé, mas ele também tem o intelecto como o dos anjos. Não é perfeito, potente igual ao dos anjos, mas é um intelecto. Então você situa bem em qual lugar que está o homem. O homem é a matéria que tem consciência de si. Ele sintetiza nele as duas grandes criações de Deus, que é o mundo material e o mundo intelectual e espiritual. O homem tem as duas coisas. O homem é um ser material e um ser espiritual. Então entender também mais sobre os anjos nos ajuda a compreender melhor o ser humano e, em consequência, a realidade. Vamos entender então um pouco mais, ainda que seja por alto, sem entrar muito aqui em uma linguagem difícil, o que são os anjos. Eu disse o seguinte: os anjos eles são criaturas imateriais. E por serem imateriais, são superiores à matéria e não o contrário. Pensem o seguinte, que a matéria ela deve o seu ser a uma coisa chamada forma. A matéria, ela, como diziam os filósofos, os gregos e os escolásticos, a matéria ela é pura potência. O que quer dizer potência? Potência quer dizer possibilidade, ou seja, pode se tornar qualquer coisa. A matéria não existe matéria-prima, ou seja, não existe matéria em si. Só existe matéria já com uma forma. É a forma que dá identidade e, consequentemente, ser a matéria. Então, por exemplo, a mesma matéria que compõe o meu corpo pode, depois que eu morro, vir a terra. Né? E depois pode ir para uma planta. Depois essa planta vai para um animal. Ou seja, a mesma matéria ela migra, né, de um ser para outro e
na medida que ela é organizada por uma outra forma, ela compõe um outro ser. Então, na verdade, tudo que nós conhecemos são as formas, né, e não a matéria. A matéria ela é perceptível, né, mas não em si mesma ela não existe, ela só existe com uma forma. No caso do ser humano, o que dá ser ao nosso corpo é a nossa alma, que é a nossa forma, né? Então a forma, que nós chamamos de forma substancial, né, do corpo humano, é a alma humana. Então a alma humana dá ser, né, e existência. A matéria é o corpo humano. E a alma humana, ela tem uma natureza, que é a natureza racional, né? Então diferente da alma dos animais e das plantas. Veja, a vida das plantas ela é inteiramente voltada à matéria, a esse mundo material. E a dos animais também. Portanto, a alma dos animais ela está unida à matéria e se desfaz com a matéria, quando eles morrem. Já do ser humano, não. Como o objeto do intelecto ele não é material, logo o intelecto também não é material. Existem outras coisas ainda que nós observamos. Por exemplo, o intelecto humano ele não envelhece com o passar do tempo. Nós percebemos a passagem do tempo, porém ele não envelhece. Pelo contrário, ele até melhora. Inclusive, constantemente pelo fato de percebermos a passagem do tempo, mas o nosso intelecto não ser afetado pela passagem do tempo, frequentemente nós dizemos, 10 anos passaram como um dia, parece que foi ontem. Só que você olhar no espelho, você vê assim, o seu rosto mudou. Ou seja, o seu corpo sentiu a passagem do tempo, mas o seu intelecto não. Por quê? Porque o seu corpo, sendo material, ele é afetado pela passagem do tempo. O intelecto não. Existem mais coisas ainda, né? Mas resumindo, tudo isso mostra como o intelecto ele é imaterial e, portanto, ele é superior. E sendo a alma de natureza intelectual, natureza racional, a alma humana, ela não se desfaz com a matéria. Então, quando o corpo morre, apesar de naturalmente ela estar unida ao corpo, ela subsiste, ou seja, ela continua existindo após a morte do corpo. O anjo, como ele está acima, ele é puramente material, ele é puramente inteligência, assim entre aspas. Então ele é um intelecto muito mais potente do que o intelecto humano e puramente imaterial, que portanto não é afetado de nenhuma forma pela passagem do tempo ou pela matéria. Então, portanto, o anjo ele não é composto, que nem nós, de matéria e forma, né? Ele tem uma essência, cada anjo tem a sua essência, ou seja, tem a sua própria espécie, e cada anjo tem o seu ser, seu ato de ser, né, criado por Deus, do nada também, como nós, né? Só que é muito mais semelhante ao próprio Deus e, portanto, superior a nós. A gente fala a palavra anjo de maneira genérica, né? Mas, na verdade, anjo seria a última hierarquia das criaturas angélicas. Existe uma hierarquia, sendo a mais alta dela dos serafins, né? E cada hierarquia, ela tem uma função diante de Deus, né, que Deus criou. Cada uma dessas hierarquias é destinando cada uma delas a uma função própria na criação. E quanto mais baixa, mais inferior é o anjo. Porém, o anjo mais inferior, que é o anjo da guarda, né, ainda assim ele é muito superior em intelecto e em ser do que qualquer ser humano. Okay? Tem gente que acha que o demônio é um outro tipo de ser também, né? Não, o demônio ele é um anjo. Ele é um anjo corrompido. Né? Então a gente chama ele de demônio, mas ele é demônio pela vontade dele, pela corrupção da vontade dele. Né? Deus não criou nenhum demônio. Né? Tem gente que acha que Deus criou demônios. Né? Deus não ia criar algo mal, ou só para atrapalhar os outros. Né? Ele criou anjos e eles, pela vontade própria, se corromperam. Por quê? Porque eles têm livre-arbítrio. Toda substância racional, inteligente, tem livre-arbítrio. No caso, os anjos e os homens. Aí vocês podem perguntar, mas então os anjos que estão no céu, eles podem se corromper e se tornar demônios também? Ou os anjos que estão no inferno, que são demônios, podem se arrepender e voltar? Não. Isso já é definitivo. Por quê? Os anjos, quando foram criados, assim como o ser humano, eles não foram criados diante de Deus, na presença de Deus. Eles não viam Deus em essência. Deus se revelou a eles, ou seja, eles sabiam que Deus existia, como nós sabemos que Deus existe, que Deus é. Mas eles não viam Deus face a face. E Deus deu um teste para eles que nós não sabemos qual é. Especula-se muito, né, qual foi esse teste. Mas nós não sabemos ao certo porque não tem nenhuma revelação, né, de qual foi esse teste. E ao dar esse teste aos anjos, alguns passaram, outros não. Lúcifer, né, liderou a rebelião contra Deus, e os que se aliaram a ele foram condenados ao inferno e nunca foram admitidos na presença de Deus. Como o intelecto angélico ele é muito potente, como eu falei, ele não está unido à matéria e, portanto, ele não está submetido às paixões, aos sentimentos, à mudança, né? Então, o erro do anjo não tem perdão, é uma vez só. Quando ele decide algo, ele é obstinado naquilo.
Não é que nem nós, que pela união com a matéria, pela nossa condição, né, e pelo fato do nosso intelecto ser mais fraco, nós às vezes escolhemos coisas, somos pressionados, temos culpa também, né, mas temos muito menos culpa e não decidimos as coisas de maneira definitiva, assim, de imediato. O anjo não. O anjo não está submetido à mudança, né, como eu falei, aos sentimentos, às situações da matéria que nos oprimem, assim, tá? Né, que nos fragiliza. Então, portanto, ele escolhe definitivamente. Então, os anjos que se corromperam, foi definitivo, não tem mais volta. Ele tem consciência, mais do que advertência, né? Então, por exemplo, Lúcifer, quando pecou, ele pecou por soberba. E ele tinha consciência clara, nós não. Né? Apesar de nós termos consciência de tudo que nós fazemos, né, em geral, nós temos consciência de que é errado, nós nunca temos a consciência plena do tamanho do erro que nós estamos cometendo ou pleno controle das nossas ações, como eu falei, pela matéria, por várias outras coisas. O anjo não, ele tem consciência plena, né, e ele tem domínio pleno do seu ser e da sua vontade. Né? Então ele escolheu e pronto, definitivo, é eterno aquilo. E os anjos que não se corromperam, eles podem se corromper ainda? Porque você pode perguntar, tá, mas os que não se corromperam, eles ainda têm livre-arbítrio, né? Não tem mais. Por quê? Porque o livre-arbítrio na criatura, ele só existe enquanto nós não vemos Deus em essência, face a face. Uma vez que nós contemplamos Deus face a face, o ser de Deus, ele satisfaz completamente o intelecto e a vontade. Porque ele é o ser infinito. Então veja, o intelecto ele busca o infinito e a vontade também. Pode reparar, inclusive em nós, seres humanos. Se você falar o maior número possível para um ser humano, ele vai pensar no número maior. O intelecto humano sempre busca o infinito. E a vontade também. Você pode dar a soma de todos os bens materiais, né, criados, temporais para um ser humano, ele vai ficar satisfeito por 5 minutos e em seguida ele vai querer mais. Então é sempre insaciável a vontade e o intelecto. Então só o ser infinito, a contemplação direta do ser infinito, satisfaz o intelecto e a vontade. Então, antes de você contemplar ele, você tem livre-arbítrio. Por quê? Porque você conhece Deus, mas só enquanto ideia. Você sabe que ele existe, mas você não vê ele completamente como bem supremo. Então, ele pode parecer mal, inclusive, sob algum aspecto. Uma vez que os anjos contemplaram Deus face a face, o ser de Deus satisfaz completamente a sua vontade e a sua inteligência, portanto, é impossível você escolher o mal. Né? Então, eles já contemplaram Deus face a face, portanto, não tem mais volta. É o mesmo caso das almas humanas que já estão no céu também. Não tem como elas pecarem mais. Por quê? Contemplou Deus face a face, não tem mais livre-arbítrio. Paradoxalmente, você está no auge da liberdade, porém sem livre-arbítrio. Agora você não precisa mais disso. É algo que foi superado. Então nós vimos brevemente aqui um pouco a respeito dos anjos. Um pouco da constituição, do que são eles, da sua hierarquia. Eu não cheguei a falar das hierarquias angélicas, mas que existe uma hierarquia, que cada hierarquia tem a sua função, né? E que os anjos não são aquela figura mitológica que as pessoas têm no imaginário hoje em dia. E durante esse mês, a revista Esmeril vai trazer esse tema dos anjos sob diversas perspectivas. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, assine a revista Esmeril, e uma ótima oportunidade para você ampliar o seu arcabouço cultural, melhorar o seu imaginário sobre esse tema.